No governo anterior, foram retirados do orçamento do INSS quase R$ 1 milhão, certo? E nesse governo não é diferente. Infelizmente, diante da falta de servidor, diante da falta de concurso, diante da falta de estrutura, diante da falta de muitas coisas, deixa de estar na conta em 2024 cerca de 652 milhões de reais. Será que isso não vai fazer falta? Será que alguns pontos importantes do INSS não vai deixar de ser feito? O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, estima que o valor recebido para as despesas discricionárias em 2024, aquelas que não são obrigatórias, mas que inclui como manutenção das agências, por exemplo, é insuficiente em cerca de 652 milhões para fazer frente às necessidades do órgão. O INSS já tem ciência desse furo, desse buraco. E lá na frente, a palavra é: não temos recurso, não temos dinheiro, não temos, e o povo é quem se ferra, né? O governo calcula alta de 7,24% no pagamento de benefício da Previdência para o ano de 2024. Mas eu trago para vocês hoje mais um assunto importante do INSS e também publicado no Diário Oficial da União, que eu quero que vocês assistam esse conteúdo até o fim, para que vocês possam entender hoje as cobranças para o amanhã. Logo, ali na esquina, virando, que chega 2024. Vamos lá. Conselho Nacional de Previdência Social aprova proposta orçamentária do Ministério e INSS para o ano de 2024. A estimativa remete o valor de 195,5 milhões à pasta federal e 2,4 bilhões ao INSS para o próximo ano no exercício financeiro. O Conselho da Previdência, o Conselho Nacional da Previdência, CNPS, aprovou de forma unânime, significa que todos concordaram agora, mas os mesmos irão cobrar amanhã, certo? A resolução sobre as diretrizes atreladas ao Ministério e ao INSS para o projeto de lei orçamentária anual, o PLOA, de 2024, na reunião híbrida, presidida pelo ministro Carlos Lupe, e os membros referendaram as estimativas de despesas discricionárias no próximo exercício financeiro, com 195,5 milhões remetido à pasta e, no caso, 2,4 bilhões à própria autarquia. No planejamento pautado na possibilidade de arrecadação e de execução legal de recursos pela União, o Ministério demandou o valor de 150,5 milhões como indicativo referencial, além da necessidade de suplementação de 45 milhões para manter a operacionalização dos serviços para a população em todo o país. No total de 79 milhões estão relacionados à administração geral, 60 milhões ao Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS, 8 milhões para perícia médica e 3 milhões para regimes da Previdência. Quanto aos suportes, estão listados ainda cerca de 2,4 bilhões para o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, sendo 1,7 bilhões como referência orçamentária e 652 milhões de suplementação. Aqueles valores que vai servir para a manutenção das agências e outros serviços.
Na autarquia federal, o funcionamento das unidades consumirá cerca de 1,5 bilhões e o processamento de dados cerca de 523 milhões. Ao teleatendimento, 228 milhões, enquanto para os processos de reconhecimento de direitos serão cerca de 40 milhões e para a defesa judicial cerca de 60 milhões. Sobre o Fundo de Regime Geral da Previdência Social, o FRGPS, foi aprovada a projeção das despesas obrigatórias em mais de 930 bilhões, com 895 bilhões para benefícios e 6 bilhões para compensação e mais 28 bilhões para sentenças judiciais. O colegiado também considerou a necessidade de realização de concursos públicos para contratação de consignou a necessidade da realização de concursos públicos para contratação de mais de 7 mil servidores da carreira do INSS e 1.574 peritos médicos, referente, às necessidades aí para o ano de 2024, certo? Segundo o Lupe, o MPS relacionou valores, abro aspas, de forma responsável, fecho aspas, para o aprimoramento do orçamento e a consolidação das mudanças iniciadas em janeiro de 2023, referente a projetos do INSS. Abro aspas. É previsão federal, com a indispensável consciência social. É um compromisso feito para melhorar a vida da população brasileira, fecho aspas, informou Carlos Lupe. Abro aspas. Com investimento em infraestrutura e na valorização dos servidores, iniciamos o resgate não só do Ministério, mas de todas as instituições vinculadas, como o INSS e a Previc, impulsionado pelo Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, PEFPS. Vamos enquadrar as demandas no prazo de 45 dias até o finalzinho de 2023. Já em 2024, conseguiremos efetivar uma nova realidade na garantia dos direitos previdenciários, fecho aspas, completou Carlos Lupe. Ao garantir que todos os novos servidores vão atuar no reconhecimento de direito, Alessandro Stefanotto ratificou a prioridade de reduzir a fila e qualificar os servidores previdenciários. Abro aspas. É a humanização do atendimento principal e presencial que o governo busca a partir de reformas estruturantes, fecho aspas, explicou Alessandro. Entre os demais integrantes do governo federal, presente os secretários do Regime Geral RGPS e o próprio complementar RPPS, Haroldo Portal e Paulo Pinto, respectivamente o diretor de departamento do RGPS, Benedito Brunca, e o consultor jurídico Felipe Cavalcante. Então tá aí, os valores que serão gastos, que estarão dentro, do consumo econômico do PLOA para o ano de 2024 no INSS, mas já deixando de fora cerca de 652 milhões de reais, que poderia ajudar bastante, principalmente nas forças referente às APS, as estruturas de agências da Previdência que estão aí sucateadas. É o que eu trago para vocês e outro assunto referente para que vocês possam conferir, que está na descrição, a resolução CNPS de número 1354, certo? Que traz a matéria. No artigo 1, aprova a proposta orçamentária da Previdência Social para o exercício
do ano de 2024, relativo às despesas obrigatórias do Fundo de Regime Geral da Previdência Social, bem como os limites estabelecidos para as despesas discricionárias na forma submetida à apreciação do Conselho Nacional da Previdência Social, a ser enviada à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento. No artigo 2, registrar que serão necessários para registrar, até o diário faz errado, registrar que serão necessários para as despesas discricionárias e a suplementação de 652 milhões, além do valor de 1,788 bilhões previsto para o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e de 45 milhões, além do valor de 150,5 milhões previsto para o Ministério da Previdência Social, em vista a garantir o regular funcionamento operacional e a efetiva prestação de serviço pela Previdência Social. Artigo 3. Consignar a necessidade de realização de concurso público e de contratação de 7.655 servidores da carreira de Seguro Social INSS e 1.574 servidores da carreira de Perito Médico Federal, para garantir a melhoria do atendimento pela Previdência Social e da execução das políticas públicas. Artigo 4. Recomendar que o INSS aceite a própria arrecadada pelo a receita própria arrecadada pelo INSS, que possa ser destinada na lei orçamentária anual ao custeio das atividades operacionais, prioritariamente na melhoria das unidades e do sistema de atendimentos prestados aos segurados beneficiários. Presidente, aí, o ministro Carlos Lupe, presidente do Conselho da Previdência aí do INSS, certo? Então tá aí, desculpe os erros, pois eu tenho um problema, de ansiedade crônica e às vezes eu consigo ler palavras, que quando eu percebo não é aquela, mas eu volto consertando e fica tudo bem, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e obrigado por ter chegado até aqui.